Deus eterno e todo-poderoso, nós queremos te agradecer pelo teu amor, pelo teu cuidado, pela tua mão, pela tua misericórdia sobre as nossas vidas. Queremos te pedir a tua cura, queremos te pedir que o Senhor cerque-nos com os teus anjos. Afasta Satanás dos demônios daqui, deixa eles surdos e mudos, que tudo aqui seja feito para a tua honra e glória, Pai. Abençoa-nos, guarda-nos e protege-nos, Pai. Livra-nos de todo mal e de todo perigo, de toda ação do inimigo, com o teu poder, com o teu amor, com tua mão, com tua misericórdia. E que tudo que for feito aqui hoje, Senhor, seja feito para a tua honra e para a tua glória. Recebe esse culto, recebe nossa adoração, recebe tudo o que vamos fazer aqui nesta noite, Pai. É em nome de Jesus Cristo que nós oramos e agradecemos por tudo, Pai. Amém. Amém. Caio, é você. Pode ir. Fala, Senhor, tá todo mundo me ouvindo? Amém. Glória a Deus. Amém. Ah, sim. Ele exaltado, o Rei exaltado do céu. Eu louvarei. Ele exaltado, para sempre exaltado o seu nome. Louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céu glorificam seu santo nome. Ele exaltado, o Rei exaltado no céu. Ele exaltado, o Rei exaltado no céu. Eu louvarei, Ele exaltado, para sempre exaltado seu nome. Louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céu glorificam seu santo nome. Ele exaltado, o Rei exaltado no céu. Ele exaltado, o Rei exaltado no céu. Eu louvarei, Ele exaltado, para sempre exaltado seu nome. Louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céu glorificam seu santo nome. Ele exaltado, o Rei exaltado no céu. Ele exaltado, o Rei exaltado no céu. Eu queria falar uma coisa aqui rapidinho, que tem me entristecido bastante aí nesses dias que a gente está de quarentena, né? Como tem cristão brigando politicamente nas redes sociais. Eu falo que isso tem me entristecido porque eu já fui um desses. E Deus falou muito comigo a respeito disso, né? E o pessoal já coloca a culpa em prefeito, em governador, em presidente. E a gente, como cristão, a gente muitas vezes esquece de reconhecer que quem governa a nossa vida é Deus, não é os que estão aí na frente do poder, né? Isso tem me entristecido bastante, como eu falei no começo, eu já fui um desses. Então, ver as outras pessoas fazendo isso me deixa um pouco chateado. E
que a gente sempre reconheça, né, que o nosso governo é de Deus. Se a gente acha que presidente, governador vai salvar a nossa vida, a gente está muito enganado. Quem salva a nossa vida é Jesus, ele que morreu por nós, ele que nos salvou, Deus que mandou o seu filho. E vendo esse movimento nas redes sociais essa semana, essa música veio à minha cabeça, né? Que ele é exaltado, o rei é exaltado nos céus. Não existe ninguém além dele que é exaltado. Não existe ninguém além dele que governa a minha vida, que decide o que vai acontecer na minha vida. A minha vida, a nossa vida é guiada por Deus. Amém? Então eu queria cantar mais uma vez esse louvor. Ele é exaltado, o rei exaltado no céu. Eu louvarei, ele exaltado, para sempre exaltado o seu nome. Louvarei, ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele exaltado, o rei exaltado no céu. Ele exaltado, o rei exaltado no céu. Eu louvarei, ele exaltado, para sempre exaltado seu nome. Louvarei, ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céu glorificam seu santo nome. Ele exaltado, o rei exaltado no céu. Ele exaltado, o rei exaltado no céu. Ele exaltado, o rei exaltado no céu. Aleluia, glória a Deus. Leandro. Amém. Paz do Senhor, irmãos. Vocês estão me ouvindo bem aí? Faz um... Sim. Perfeito. Sim. Amém. Bom, diante do momento que nós estamos vivendo e tudo que tem acontecido nas nossas vidas, eu queria compartilhar com vocês uma palavra de alegria, de fé, de esperança. E eu queria que você pensasse, que você refletisse agora, não precisa me responder, mas que você pensasse aí, como que está o seu coração? Todos nós estamos passando bastante tempo em casa, né? É uma situação bem atípica. E eu acredito que, assim como eu, vocês também devem estar refletindo sobre uma série de coisas, uma série de questões, né? Você fica ali em casa, às vezes um pouco ocioso, às vezes um pouco preocupado, né? E nesse momento, o que tem passado no seu coração, o que tem passado na sua mente? Talvez medo, talvez morte, insegurança, preocupação com a família, preocupação com o trabalho, preocupação com as finanças, né? Isso são coisas que são bem comuns de passar na nossa mente quando você fica ali pensando, vendo um monte de notícia, e notícias infelizmente não boas, né? Muitas notícias que são ruins, e isso às vezes pode ali ocupar um espaço mais do que o necessário, mais do que o devido na nossa mente, né? Então, eu queria que, para a gente começar, que você abrisse a sua Bíblia lá no livro de 2 Reis, capítulo 6. 2 Reis, capítulo 6. Repete, por favor, irmão. 2 Reis. Capítulo 6. Nós vamos ler um versículo, que é o versículo 15, e
Esse versículo 15 que nós vamos ler agora, qual que é o contexto dele, né? Tinha o rei da Síria, que tudo que ele planejava lá fazer contra Israel, ele com os seus generais, Israel já estava sabendo disso antes de acontecer, se preparava e tinha vitória. Então esse rei, ele fica nervoso e fala que sim, tem um traidor entre nós. Alguém está entregando o jogo, está contando lá para Israel qual que é o nosso plano. E aí uma pessoa chega para o rei e fala assim, não, ninguém está falando. O problema é que eles lá em Israel, eles têm um profeta e o Deus de Israel revela para ele tudo que nós vamos fazer. Aí o rei fica enfurecido e manda cercar a cidade para trazer Eliseu. E aí vem esse versículo que nós vamos ler, versículo 15. Alguém quer ler? Eu vou ler. E o servo do homem de Deus se levantou muito cedo e saiu. E eis que um exército tinha cercado a cidade com cavalos e carros. Então, o seu servo lhe disse: Ai, meu senhor, o que faremos? Amém? Talvez a nossa situação hoje, alguns de nós, ou alguns dos nossos irmãos, estejam como o servo de Eliseu. Ai, meu Senhor, o que nós vamos fazer? E agora? Como que nós vamos resolver essa questão? O que será de nós? Ai, meu Senhor, o que nós vamos fazer? Eu queria que você fechasse seus olhos agora, curvasse a sua cabeça. Nós vamos orar. Eu vou fazer uma oração e eu queria que você meditasse nessa oração e, em concordância, você fosse apresentando para Deus os seus pensamentos, os seus sentimentos, aquilo que tem passado na sua cabeça, aquilo que tem rodeado ali o seu coração, e você apresentasse para Deus também, junto comigo nessa oração. Senhor, obrigado, Pai, por escolher nos resgatar. Obrigado, Senhor, por nos trazer até aqui, Jesus. Nós te louvamos e te agradecemos pelo seu infinito amor, pelas suas incansáveis misericórdias. Nós te pedimos, Senhor, que nessa noite o teu Espírito Santo repouse sobre nós e que a tua doce presença, Senhor, se instale permanentemente em nossas vidas, em nossos lares, nas nossas famílias, nas nossas casas, Senhor. Que a tua paz esteja de forma abundante sobre as nossas vidas. Abre, Senhor, os nossos olhos para que possamos perceber o teu mover, Jesus. Abre os nossos ouvidos para ouvir o que o Senhor está querendo nos dizer nesse momento de dificuldade, de turbulência, Senhor. Abre, Senhor, o nosso entendimento para que nós possamos compreender qual que é a tua boa, perfeita e agradável vontade, Jesus. Prepara, Senhor, os nossos corações para receber a tua palavra, que essa semente caia em boa terra e gere frutos, Senhor, frutos de vida, que servirão de alimento para nós e para todas as pessoas que estejam, Senhor, ao nosso redor, na nossa casa, que essa paz, Senhor, que excede, Jesus, todo entendimento, possa estar transbordando através das nossas vidas. É no teu santo nome que nós oramos e te agradecemos, Senhor. Amém. Bom, continuando. Nesse momento em que nós estamos vivendo, onde há uma dificuldade, sofrimento, uma sensação de impotência, geralmente isso acontece de forma individual. Uma pessoa ou outra está passando por um problema, por uma dificuldade, mas dentro de tudo que está acontecendo, isso se tornou algo global, universal. Todas as nações estão passando pela mesma coisa, em maior ou em menor profundidade, mas estamos todos vivendo a mesma coisa. De certa forma, nós estamos todos no mesmo barco. Mas o que realmente importa, e é o que eu quero gastar um pouco mais de tempo aqui com vocês, é a forma como nós percebemos esse momento. A forma como eu percebo esse momento, a forma como você percebe esse momento, vai estar diretamente ligado à forma como você vai agir, as decisões que você vai tomar, os caminhos que você vai escolher. Todas as suas decisões, elas vão estar embasadas na forma como você está percebendo o que está acontecendo, né? E por isso, isso pode nos levar a decisões boas ou a decisões ruins. E o que eu quero deixar bem enfatizado com vocês é uma frase que vocês precisam guardar e precisam vivê-la no dia a dia. Deus está presente.
Cada um sabe aonde o calo aperta, aonde dói mais, se é a família, se é o relacionamento, se é o dinheiro, se é a saúde, né? Você sabe aonde dói, você sabe aonde te incomoda, você sabe aquilo que te tira o sono, aquilo que te desequilibra, que tira a sua paz. Mas o mais importante que você precisa guardar hoje é essa frase: Deus está presente. O nosso Deus, ele está presente a todo instante. Deus está presente e essa presença nos faz sentir bem, nos traz a paz. Essa paz que excede todo o entendimento, toda a compreensão humana. E aí, tem um louvor que eu acredito que a maioria conhece, que é do Grupo Morada, que fala assim: para onde eu irei? Se eu não tenho para onde voltar, para onde eu irei se só tu tens as palavras de vida eterna? Nesse louvor, ele começa falando o seguinte: ele abriu mão da sua glória, sangrou no madeiro por mim, me conectou, me salvou e me curou. Então, quando Jesus ele vai lá na cruz e ele morre por nós, ele abriu mão da glória dele, abriu mão de ser Deus, não usurpou de ser igual a Deus, e ele veio aqui para nos salvar. Ele escolheu nos salvar, ele nos escolheu para trazer salvação. Então, eu queria que você abrisse agora a sua Bíblia lá no livro de Filipenses, capítulo 2. Filipenses 2, do 6 ao 8. Para ficar só um pouquinho mais interativo, que está muito silencioso, tá? Aí uma outra pessoa lê agora. Filipenses 2, do 6 ao 8. Eu posso ler. Pode ler. Pode ler, irmão? Pode. Desculpa, é o 2, do 6 ao 8? Isso. Que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Trouxe a si mesmo até a morte e morte de cruz. Amém? Jesus, ele abriu mão da sua posição de Deus, com toda a sua glória, e ele não teve, o versículo fala que ele não teve por usurpação ser igual a Deus, mas ele esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante a homens. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Jesus pagou um preço que não foi barato pela minha vida e pela sua vida. Jesus pagou um preço para que nós tivéssemos vida e vida em abundância. Muito baixo o som do Leandro hoje. Tá baixo? Deixa eu aumentar aqui um pouquinho. Melhorou aí o som? Estão me ouvindo bem? Melhorou. Obrigada, Leandro. Obrigada. Tá. E esse preço que ele pagou foi para que nós tivéssemos paz. Agora, sim, cabe ressaltar que o ter paz não significa a ausência de problema. Não significa não ter dificuldades. O ter a paz é justamente em meio às tribulações, em meio às dificuldades, em meio às situações da vida que qualquer um de nós podemos passar, né? Então, Jesus ele veio para pagar esse preço por nós. É o que diz a primeira frase da música, né? Na segunda frase ele fala assim, ó: ele me deu um destino, ele me deu uma capa, um pouco de vinho, ele me deu unção, cajado e pão. Jesus ele não só veio para nos salvar, para nos dar vida e abundância, mas ele também compartilhou, ele dividiu conosco o poder e a glória dele. Então, eu queria que você abrisse a sua Bíblia agora, lá no livro de João, capítulo 14. João 14, nós vamos ler do 8 ao 3. Quando ele fala aqui na letra do louvor, eu ouvi uma frase essa semana, não sei se foi na escola dominical, eu não lembro onde que foi,
mas alguém comentou alguma coisa parecida com isso, que o louvor, ele é caminho, né? O louvor, ele é caminho. E eu concordo. O louvor, ele nos conduz, ele nos direciona a um momento ali de intimidade, de proximidade com Deus, e é onde Deus pode falar conosco, né? E eu ouvindo esse louvor, eu percebi ali o Senhor falando comigo, nisso que eu estou compartilhando com vocês, tá? Então, nessa segunda frase do louvor, ele fala assim, que ele nos deu um destino, ele nos deu unção, cajado, né? Ensino, ele exorta, ele conduz, e nos deu pão, que é alimento. Quem pode ler João 14, do 8 ao 13? Eu leio. Amém. Disse-lhe Filipe, Senhor, mostra-nos o Pai, que nos basta. Disse-lhe Jesus, estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido, Filipe? Quem vê a mim, vê o Pai. E como dizes tu, mostra-nos o Pai? Não crês tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. Crede-me que estou no Pai e o Pai está em mim. Crede-me, ao menos, por causa das mesmas obras. Na verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço e as fará maiores do que estas, porque eu vou para o Pai. E tudo quanto pedirdes em meu nome, eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. O microfone está desligado, Leandro. Desculpa. O mesmo Deus que atuou no Antigo Testamento, o mesmo Deus que atuou na construção no período do Novo Testamento, ele continua atuando. Ele nos delegou o poder, ele nos deu unção, né, para nós fazermos as obras que ele fez e ainda fazer as obras maiores. E aí, o que eu queria refletir junto com você, e isso é algo que me incomodou ultimamente, né? É que assim, talvez no meio dessa situação, alguém, né, tenha até chegado a questionar, ao ponto de questionar Deus. Mas, Senhor, por que tudo isso? Senhor, por que isso está acontecendo? E antes mesmo de concluir a minha fala, eu não tenho essa resposta, tá? Eu não sei por que tudo isso está acontecendo, né? Mas o Senhor, ele se faz presente mesmo no momento de dificuldade. O Senhor, ele está presente nas nossas vidas, ele está presente na nossa realidade, no nosso dia a dia. E esse é o momento que nós estamos vivendo e nós temos que olhar de frente para essa situação e nos posicionarmos como cristãos, sabendo que o Senhor está conosco, que Ele está no comando de todas as coisas, que Ele tem dirigido as nossas vidas. E não é se há ou não uma situação de crise financeira, econômica, indiferente de ter ou não uma situação de saúde mundial, isso não muda a nossa relação com Deus, isso não muda a forma como Deus olha para nós, isso não muda aquilo que Deus entregou nas nossas mãos para fazer. É isso que eu quero chamar a atenção para as nossas vidas. O nosso Deus, ele não muda de acordo com a situação que acontece ao nosso redor. Seja uma situação que aconteceu há muito tempo atrás, ou seja uma situação que está acontecendo hoje aqui conosco. Continuando, a letra da música, ela também fala assim, ele pôs um anel em meu dedo, ele tirou o medo e me deu sandálias para suportar o ide e disse, vai. Né? A palavra de Deus lá no livro de Efésios fala que o Senhor, Paulo fala para nós nos prepararmos com a armadura da fé. E ele sai falando sobre várias partes da armadura para nós estarmos preparados, né? Então, assim, o Senhor, ele veio durante todo esse tempo preparando as nossas vidas, preparando cada um de nós para passar por N situações. E de certa forma, tirando questões aí mais particulares de cada um, nós estávamos vindo há um bom tempo, vivendo um tempo aí de bonança, de paz, de tranquilidade, de estabilidade, né? E assim, desde que eu me entendo por gente, comecei a começar a perceber, entender um pouco mais
as coisas, né, da vida, eu nunca vi algo como o que está acontecendo nesse momento, né? Mas apesar de eu nunca ter passado por algo parecido, eu, por exemplo, eu não peguei a época lá como é que fala? A época do Collor, né? Teve uma questão de mudança lá nessa parte financeira. Eu era muito novo e aquilo não é uma coisa que eu consegui perceber o que era, né? Eu não consegui sentir. Foi uma coisa que mexeu muito aqui com o nosso país. E teve outras situações também. Mas eu, na minha experiência de vida, eu nunca vi algo nessa proporção, dessa magnitude, deste tamanho, que gerasse o impacto que isso está gerando. Mas, mesmo não tendo passado por uma situação como essa antes, o que eu tenho tentado fazer? É me posicionar como um cristão na convicção que o meu destino, a minha vida pertence a Deus, né? E se eu morrer? E se amanhã eu não estiver aqui? E se alguém próximo a mim estiver doente? Qualquer uma dessas coisas pode acontecer comigo ou com qualquer um de vocês. Mas a grande pergunta é, isso muda a minha relação com Deus? Isso muda o Deus a quem eu sirvo? Isso muda o que eu aprendi e continuo aprendendo sobre Deus? Né? Então, assim, o que eu estou tentando trazer de contexto para essa nossa conversa, para essa passagem, para a letra desse louvor, é que não é esta situação que vai definir a sua vida. Não é esta situação que vai definir aquilo que vai acontecer com você. Isso o Senhor já preparou para a sua vida. Isso, a sua história com Deus, ela já está... Deus, ele sabe de tudo que vai ter que acontecer na sua vida. Não é um fato externo que vai mudar o rumo da minha vida e da sua vida. É isso que eu quero compartilhar com vocês. Continuando aqui, ele cita nesse último refrão, né, a passagem lá do filho pródigo, que quando ele volta, o pai dá um anel, coloca vestes novas e dá sandália. O pai, ele restaura a dignidade do filho. Ele devolve para o filho o status de filho, porque ele tinha abandonado, ele tinha saído. Então, assim, o Senhor, quando ele veio, ele escolheu nos reinserir, nos trazer de volta a comunhão com Deus. E nós não podemos deixar que esse momento que nós estamos vivendo, que é um momento, né, que ele defina, que ele muda aquilo que nós somos por essência, né? Então, assim, a crise, este momento, ela está, né? Mas ela não é permanente, ela não será permanente. Nós não somos o que acontece, o que está acontecendo conosco neste momento. É isso que nós precisamos ter muito vivo, muito claro, muito nítido em nossas vidas, tá? Por mais que o momento seja preocupante, assuste, né? Nós não podemos deixar com que isso defina a nossa vida e defina o nosso posicionamento. O que define a nossa vida e define o nosso posicionamento é a nossa relação com Deus, é o nosso compromisso com Deus, é aquilo que Deus nos deu, é aquilo que Jesus fez nas nossas vidas. Amém? Continuando. A última frase desse louvor, antes de entrar no refrão, ele diz o seguinte: e eu me despedi dos meus pais, queimei minhas carroças e afundei meus barcos no cais. Eu conheço esse louvor há mais de um ano. E, como eu comentei, né, que alguém falou aí, eu concordo que o louvor ele é um caminho, ele conduz. Quando eu ouço um louvor, eu gosto de entender a letra dele, o que está acontecendo, o que está passando, qual que é o contexto por trás ali daquela letra. E essa parte dos barcos, eu fiquei um tempinho sem saber o que significava. E depois eu fiquei sabendo de uma história, uma situação que eu achei interessante. Teve um homem chamado Agatocles, eu acho que assim pronuncia. Ele era um governador tirando de Siracusa. E numa expedição marítima contra Cartago, né, ao desembarcar lá na Bahia para fazer esse ataque, ele tomou uma decisão meio fora de padrão, né? Ele desceu todos os soldados e colocou fogo em todos os barcos. Ele queimou as embarcações. E ele chegou pro exército dele e falou assim: olha, a gente agora só tem uma alternativa, é vencer.
Se não vencer, a gente vai morrer, não tem o que fazer, né? Com isso, o que ele fez? Ele acabou tirando qualquer possibilidade de se pensar em voltar atrás. Ah, eu vou recuar. Se não der certo, a gente vai para o barco e volta, né? Se não der certo, a gente ainda tem essa alternativa, tem essa rota de fuga, né? Tem esse plano B. Quando ele chegou para fazer esse ataque, acredito eu, né? Opinião minha, tá? Que os soldados não sabiam disso. Mas ele tacar fogo nos barcos, ele tirou qualquer possibilidade de voltar atrás. Olha, se não der, ou dá certo ou dá certo, não tem como voltar, né? E eu ouvindo louvor, eu conhecendo esse trecho aí da história, o que isso significa, né? É que, assim, às vezes nós estamos presos a uma situação que é confortável e funciona como um plano B, né? Então, por exemplo, o que tem sido para você, aí você pensa, cada um tem a sua situação, seu momento de vida, né? Mas o que tem sido o seu porto seguro, né? O que te faz estar em equilíbrio? E ao mesmo tempo, né? O que te faz perder esse equilíbrio, né? Aonde está a sua confiança? Onde está a minha confiança? Aonde está o meu coração e aonde está o seu coração? O que é aquilo que, se acontecer, te faz perder a linha, te tira do sério? Ou que, se acontecer, te faz perder o sono, né? Às vezes, tem algumas situações, e aí a gente vai entrar num outro personagem bíblico aqui, que às vezes a gente precisa pegar e tacar fogo no barco, né? Eu não sei exatamente, aí cada um vai saber da sua situação, naquilo que é um pilar para você que te mantém em pé, né? Talvez a situação financeira, talvez a relação, talvez a saúde. Tem pessoas que, se a saúde dela não estiver bem, ela fica totalmente desequilibrada, né? Tem pessoas que, se o financeiro não estiver bem, o casamento não vai bem, o relacionamento com Deus não vai bem, o relacionamento com o filho não vai bem, porque a situação financeira é algo que desequilibra, desestrutura, né? Mexe com ela. E dentro dessa situação, isso me remete a uma outra passagem bíblica que tem a ver lá com Pedro. Que aí, se você pegar e conseguir avaliar o que mexe com você, o que te desestrutura, ou aquilo que tira a tua paz, né? Aquilo que te gera perturbação, e talvez isso precisa ser tratado. Talvez isso esteja funcionando como um plano B para Deus. Uma vez o Ibrahim, ele fez uma viagem missionária lá para um trabalho missionário lá para o Piauí, e ele falou assim, ó, o meu conceito de fé mudou depois que eu estive no Piauí. Por quê? As pessoas iam para a igreja lá e eles andavam, eu não lembro se era 6, se era 10 quilômetros para assistir um culto num lugar que era terra batida e sem energia elétrica, né? Ele falou assim, ó, lá, bem no interior, quando as pessoas ficam doentes, elas oram, ou Deus cura, ou dá ruim, né? Que fique claro que eu não sou contra médico, hospital, SAMU, ambulância, nada disso, tá? Não é isso que eu estou querendo dizer. Mas lá, como não tem esses recursos, ou você ora e Deus cura, ou você ora e Deus cura. Não tem um plano B, né? E às vezes, a gente, por viver numa situação um pouco mais confortável, com um pouco mais de suporte, de infraestrutura, às vezes acontece de a gente, talvez, né? Eu estou falando do Leandro e você avalia a sua situação. Às vezes a gente acontece de colocar o plano B como plano A. E às vezes a nossa relação com Deus, o confiar em Deus, acreditar no sobrenatural de Deus, às vezes isso passa a ser o plano B, né? Mas a gente tem ali como plano A essa segunda situação. E aí, o que eu queria que você pensasse nessa situação, que eventualmente, se for o seu caso, né, tira a tua paz, mexe com você, e eu queria concluir a leitura lá de 2 Reis, capítulo 6. 2 Reis, capítulo 6, nós vamos ler do versículo 15, que nós já lemos, até o 17. Por quê? No atual momento que nós vivemos, né, nesta situação, eu vejo que o Senhor, ele continua agindo, ele continua trabalhando. Deus continua se fazendo presente, né? Eu vejo que isso não muda
quem é Deus, o que é Deus e como Deus se manifesta em nosso meio. E aí o que eu queria convidar você, para que você tenha paz no seu coração, é para que você veja além do que os olhos podem ver. Tem um outro louvor que no refrão ele fala assim: assim que luto as minhas guerras, parece que estou cercado, mas estou guardado por ti. Primeira frase, parece que eu estou cercado, é o versículo 15 que nós lemos. E o 16 e o 17 é a parte do louvor que diz: mas eu sou guardado por ti, eu sou guardado por Deus. Amém? Alguém já abriu aí? 2 Reis 6, do 15 ao 17. Ok, eu posso ler. E o moço do homem de Deus se levantou muito cedo e saiu. E eis que um exército tinha cercado a cidade, com cavalos e carros. Então o seu moço lhe disse: ai, meu senhor, que faremos? E ele disse: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Foi até o 17? 17 também. E orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abras os olhos para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço e viu, e eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. O que eu queria propor para vocês é que, assim, graças a Deus, eu tenho conseguido manter a paz. Você vê uma notícia aqui, outra ali, você fica um pouco preocupado, mas você vai lá, ora, e graças a Deus, tudo isso que está acontecendo não tem tirado a minha paz. E se alguém aqui, né, que está ouvindo, participando desse culto, dessa ministração, não estiver tendo paz, eu queria que você pensasse no que eu falei no começo: Deus está presente. O Senhor, ele continua agindo. E assim como nessa passagem aí de Eliseu, Eliseu orou e pediu para que o Senhor abrisse os olhos do jovem, do moço, para que ele percebesse, para que ele conseguisse entender que mais eram os que estavam com eles do que os que estavam contra ele. Não importa o que esteja acontecendo nesse momento nas nossas vidas, né? E como eu já falei diversas vezes aqui, você conhece a sua situação, você conhece a sua mente, você conhece o seu coração, você sabe aquilo que te aflige, aquilo que te desequilibra e tira a tua paz. Mas eu queria te convidar a orar e pedir para que Deus abra os teus olhos, para que Ele te dê essa paz, essa tranquilidade de que Ele está no comando. Se, porventura, aí eu vou falar de mim, e você olha para a sua vida, se porventura convém a Deus que nesta situação de saúde, alguém próximo a mim vá, eu vou ficar triste, eu vou chorar, mas que seja feita a vontade dele. Mas eu tenho total convicção que isso não é um acidente de percurso. Eu tenho total convicção que não é uma intromissão maligna ou algo do tipo que veio e sobrepôs a vontade de Deus, e sobrepôs aquilo que o Senhor já sabia que iria acontecer. Então isso me dá paz. O fato dessa situação estar acontecendo, ela não muda aquilo que Deus tem para a minha vida, não muda aquilo que Deus fez. Uma vez numa situação muito simples, boba, corriqueira do dia a dia, um rapaz me falou uma coisa que a situação em si era boba. A gente estava de bicicleta, ele estava me levando, eu sentado no quadro, né? E ele começou a descer uma avenida numa velocidade muito alta e a bicicleta estava sem freio. E eu falei assim: Leonardo, a bicicleta está sem freio, a gente vai bater, um carro vai atropelar a gente, né? Ele falou assim: Leandro, você tem promessa de Deus para sua vida que não se cumpriu ainda? Eu falei: tenho. Ele falou: então relaxa que não vai acontecer nada. A situação é boba e irresponsável, tá? Não estou falando para ninguém fazer isso, pelo amor de Deus. Mas eu fiquei pensando nisso. Aquilo que Deus tem para as nossas vidas vai se cumprir. Aquele que nos chamou, ele é fiel para cumprir. É isso que tem me dado paz. É isso que tem... Desculpa. É isso que tem me dado tranquilidade, né? Não que eu, assim como nesse exemplo que eu contei, nessa história, né? Não que eu vá ser irresponsável, sair na rua, abraçando todo mundo
e achando Deus vai me proteger. Não, não é isso que eu estou falando. Mas estou seguindo as orientações, estou ficando em casa, saindo extremamente por necessário, mercado, às vezes, muito raro, padaria, farmácia, né? Mas eu sei que a minha vida, o meu destino, o meu futuro, da minha família, ele está na mão de Deus. Graças a Deus, eu agradeço a Deus todo dia que nisso o Senhor tem me dado paz. É uma coisa que não tem me afligido, né? E é isso que eu quero compartilhar com vocês. Então, Eliseu orou e pediu para que Deus abrisse os olhos do jovem, para que ele percebesse que o Senhor estava ao redor, protegendo a vida deles. E no primeiro momento, o jovem, o moço, ele não estava enxergando isso. E aí eu não sei se é o caso de alguém que está aqui conosco, que ainda não percebeu que o Senhor, ele está acima dessa situação que nós estamos vivendo. Que o Senhor, ele é sobre isso que está acontecendo, né? E que não cai um fio de cabelo da nossa cabeça sem que o Senhor, ele permita, tá? Tudo está no comando e no controle de Deus. O que eu estou tentando dizer é o seguinte: o fato de eu me desesperar com essa situação não vai mudar aquilo que Deus planejou para minha vida. O fato de eu entrar em pânico e começar a chorar não vai mudar aquilo que Deus planejou para minha vida. Continuando. No final da música, ele fala, no final da música não, no refrão, ele usa uma passagem que uma situação que acontece com Pedro, que ele fala assim, ó: para onde eu irei se eu não tenho para onde voltar? Para onde eu irei se só o Senhor tem as palavras de vida eterna? Eu sou totalmente teu. Eu fui encontrado pelo teu amor e eu fui encontrado em ser um com você. Isso é o que diz o último trecho dessa música. Jesus, nesse último trecho, nós vamos ler lá em João, capítulo 6, nós vamos ler do 60 ao 69, tá? Mas só para dar um contexto do que estava acontecendo, Jesus estava falando sobre o pão da vida. E os judeus e as pessoas não estavam entendendo o que Jesus estava dizendo, não estavam aceitando. E alguns começaram a murmurar, né? Ah, o pão da vida, como ele é o pão da vida? Os nossos pais comeram maná no deserto, ele disse que ele é o pão, né? E Jesus falou: eu sou o pão da vida, e quem não comer da minha carne, não beber do meu sangue, não será salvo, não terá parte. E quando Jesus começa a falar isso, as pessoas começam a ficar incomodadas. E alguns começam, inclusive, a se afastar de Jesus. Se afastar. Aí Jesus chega, vira para os discípulos, né? E pergunta: e vocês? O que vão fazer? Vocês também vão embora? Vocês também querem ir? Vamos ler aí, ó. João, capítulo 6, do 60 ao 69. Quem pode ler? Eu posso ler. Amém. Muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isso, disseram: duro é este discurso. Quem o pode ouvir? Sabendo, pois, Jesus em si mesmo que os seus discípulos murmuravam a respeito disso, disse-lhes: Isso vos escandaliza? Que seria, pois, se visseis subir o Filho do Homem para onde o primeiro estava? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos disse são espírito e vida. Mas há alguns de vós que não creem. Porque bem sabia Jesus, desde o princípio, quem eram os que não criam e quem era o que havia de entregar. E dizia: por isso eu vos disse que ninguém pode vir a mim, senão por meu Pai não lhe for concedido. Desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. Então disse Jesus aos 12: quereis vós também retirar-vos? Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna. E nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho de Deus. Respondeu-lhes Jesus: não vos escolhi a vós os 12, e um de vós é o diabo. Amém. O finalzinho desse trecho, que é o versículo, acho que
No finalzinho, é quando Pedro responde, né? Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras de vida eterna. E nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho de Deus. Essa frase de Pedro é uma das passagens da Bíblia que toda vez que eu releio, que eu passo por ela, ela mexe comigo. Porque eu fico imaginando a percepção de Pedro em falar assim, Senhor, não tem outro caminho, não tem para onde ir. Para quem nós iremos? Né? Quem pode nos ajudar, nos guiar, nos instruir? Né? Quem pode nos valer se só o Senhor tem as palavras de vida eterna? Né? E nessa passagem, Pedro tem essa compreensão de que ninguém é como o nosso Senhor. E apenas nele, e exclusivamente nele, estão as palavras de vida eterna. Da mesma forma que os discípulos criam naquele tempo, nós também devemos crer e conhecer Jesus com essa mesma intensidade. Eu tenho procurado viver dessa forma, acreditando que Deus, que o Senhor, Ele está conosco a cada dia, a cada momento, em cada situação que acontece. E esse momento que nós vivemos não é diferente. Jesus, Ele continua se fazendo presente em nossas vidas. E tendo este entendimento, tendo essa percepção, eu acredito que a paz do Senhor ali invade a nossa vida de uma forma que transcende, né? É uma forma que às vezes é até difícil de explicar, né? Mas é essa confiança de que Deus ele está no comando, acima de todas as coisas, que Ele está no controle, que a nossa vida ela está na mão de Deus. Não é porque está tendo essa pandemia, essa situação, que a nossa vida passou a ficar em perigo. Não é porque teve uma crise econômica, ou que eventualmente venha a ocorrer, que a nossa vida ela passa a ficar em perigo. A nossa vida está nas mãos de Deus. E não há nada nesse mundo que possa acontecer que vá mudar aquilo que o Senhor ele planejou para a minha e para a sua vida. Amém? Para finalizar, eu queria que você refletisse comigo, assim como nós fizemos no começo, aonde está a nossa confiança, né? Se ela não estiver em Deus, nós precisamos fazer um alinhamento, nós precisamos fazer um ajuste. Pedro, quando Jesus chamou ele, né? Pedro, vem e segue, ele abandonou tudo, ele largou tudo e foi seguir a Deus. Em algum momento nas nossas vidas, nós tomamos a decisão de aceitar a Cristo e seguir a Cristo com toda a nossa vida. Nós entregamos a nossa vida nas mãos dele, né? E não é este momento que nós estamos vivendo que vai nos fazer tirar as nossas vidas da mão de Deus, da mão de Jesus. Peraí, eu planejo, eu coordeno, eu direciono, né? Não, a minha vida ela continua na mão de Deus, indiferente do que aconteça lá fora. Queimar os navios, como eu citei naquela situação, significa nós abrirmos mão de um plano B, abrirmos mão de uma situação, sair da zona de conforto e entender o novo de Deus na nossa vida e entender que o nosso futuro, ele pertence única e exclusivamente a Deus. Não há nada nesse mundo que aconteça que possa mudar aquilo que Deus planejou para mim e para a sua vida. Deus continua presente. Jesus se faz presente. Ele está presente nas nossas vidas, indiferente de qualquer coisa. E para encerrar, eu queria ler com vocês lá em 2 Coríntios, capítulo 4. 2 Coríntios 4, capítulo 8. Esse aqui eu vou ler daqui mesmo. 2 Coríntios, capítulo 4. Amém ou misericórdia? Segunda Coríntios 8, desculpa, 2 Coríntios 4, do 8 ao 18. Amém? Vamos lá, diz assim, ó. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados. Perplexos, mas não desanimados. Perseguidos, mas não desamparados. Abatidos, mas não destruídos. Trazendo sempre por toda a parte a mortificação do Senhor Jesus Cristo no nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossos corpos.
E assim, nós que vivemos, estamos sempre entregues à morte, por amor de Cristo, para que a vida de Jesus se manifeste também na nossa carne mortal, de maneira que em nós opera a morte, de maneira que em nós opera a morte, de maneira que em nós opera a morte, mas em nós a vida. E temos, portanto, o mesmo espírito de fé, como está escrito: Cri, por isso falei. Nós cremos também, por isso também falamos. Sabendo que o que ressuscitou o Senhor Jesus nos ressuscitará também por Jesus e nos apresentará convosco. Porque tudo isso é por amor de vós, para que a graça multiplicada por meio de muitos faça abundar a ação da graça para a glória de Deus. Por isso não desfalecemos, mas, ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente, não atentando nós para as coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que não se veem são eternas. Então, da mesma forma que o jovem lá de Eliseu, no primeiro momento, ele só enxergou aquilo que era o físico, aquilo que era visível, que foi aquele exército o cercando, né? Mas Eliseu, ele viu as coisas que não eram vistas apenas com os olhos. Ele viu aquilo que era espiritual, aquilo que estava além do que o olho humano pode ver e compreender. Da mesma forma, o que eu queria que nós compreendêssemos aqui nessa noite, nesse nosso culto, é que, além daquilo que nós vemos, o jornal, a revista, as notícias, a pandemia, que é um fato, uma situação econômica que algum tipo de reflexo vai acontecer, mas que, além de tudo isso que é visível, nós possamos também enxergar o sobrenatural de Deus que está acontecendo, seja na nossa vida, na nossa família, na nossa igreja, na nossa nação, no mundo, tendo a certeza e a convicção que Deus, ele está presente. Deus, ele está presente em tudo que acontece na nossa vida, no nosso dia a dia. E que essa tribulação, que esse momento, ele vai produzir aí algo muito melhor para as nossas vidas, tá? Essa leve e momentânea tribulação, como diz lá na Bíblia, ela vai produzir aí um peso de glória muito excelente. Então, eu queria orar mais uma vez com vocês, para que essa paz do Senhor, que excede todo entendimento, essa confiança, esse enxergar o sobrenatural de Deus, possa se fazer presente na nossa vida a cada instante. De novo, eu já falei isso 2 ou 3 vezes, você conhece o seu coração, você sabe aquilo que te aflige, aquilo que te preocupa, aquilo que te incomoda. E eu não estou dizendo aqui que isso é besteira, que isso não é importante, que isso não tem peso. Não é isso que eu estou dizendo. Cada um conhece o seu limite, cada um conhece ali até onde consegue ir e aonde não consegue passar. Mas é justamente nesse momento onde você não consegue passar, é que o sobrenatural de Deus vai se fazer presente na sua vida. É nesse momento que Deus vai entrar com poder e vai mover o sobrenatural na minha vida e na sua vida. Então eu queria que você fechasse seus olhos mais uma vez e nós vamos orar para que o Senhor ele possa, assim como fez lá com o moço de Eliseu, abrir os nossos olhos, abrir o nosso entendimento, para que nós possamos perceber aquilo que Ele quer fazer com a nossa vida, mesmo nesse momento de dificuldade que o nosso mundo está passando. Senhor, eu mais uma vez quero te agradecer, Jesus, por o Senhor ter nos escolhido, Pai, por o Senhor ter nos salvo, ter dado a Tua vida para salvar as nossas vidas, Jesus. Nós nos colocamos aqui na Tua presença, Senhor, em humildade. Nós nos colocamos, Pai, as nossas vidas na Tua mão, Jesus, sabendo que o nosso futuro pertence a Ti, Jesus. Assim como o Senhor disse na Tua palavra, que nem os lírios do campo, Jesus, que nem Salomão se vestiu tão bem contra os lírios dos campos, Pai, quanto mais a nossa vida o Senhor há de cuidar. Então, Senhor, que o Teu Espírito Santo possa estar repousando sobre a vida de cada pessoa que está aqui, Jesus, sobre cada família que está aqui representada, Jesus.
Que essa paz que excede todo entendimento, Jesus, possa superabundar nas nossas vidas e nas nossas casas, Jesus. Que o Teu Espírito Santo esteja falando aos nossos corações, nos fazendo entender qual que é a Tua vontade, Senhor. Que nós possamos enxergar neste momento de dificuldade, oportunidade de fazer a Tua obra. Que nós possamos enxergar neste momento, Pai, de sofrimento, de dor, Senhor, enxergar, Jesus, a oportunidade de trazer cura, de trazer libertação, Jesus, a oportunidade de descobrir novos ministérios para as nossas vidas, Senhor. Usa-nos, Senhor, de acordo com a Tua vontade, com o Teu querido, com o Teu propósito, Senhor. Nós sabemos que nada acontece por acaso, que o Senhor está no controle, Jesus, de todas as situações, Pai. Então, Jesus, venha sobre as nossas vidas, nos ensina, nos faz entender. Cuida, Jesus, e trata da dificuldade de cada um, Senhor. O Senhor sabe aonde dói. O Senhor entende a limitação do homem, Jesus, enquanto ser humano. Mas o Senhor também derramou sobre nós o Teu Espírito, Jesus, para trazer transformação, para trazer vida nova, Senhor. Então, Jesus, para quem esteja com alguma dificuldade em alguma situação, Jesus, com algum tipo de preocupação, de medo, de insegurança, Senhor, de sofrimento, qualquer coisa que tire a paz, que o Teu Espírito Santo venha estar atuando, Jesus, com o Teu sobrenatural, trazendo cura, trazendo restauração, trazendo paz, trazendo, Jesus, refrigério para a alma, Senhor. Que nós possamos confiar em Ti, descansar em Ti a cada instante, que nós saiamos, Senhor, desse momento de dificuldade vitorioso. E assim como disse, Senhor, os Teus servos que foram levados cativos lá para a Babilônia, se o Senhor quiser nos ajudar, se o Senhor quiser nos abençoar, se o Senhor quiser nos proteger na fornalha, o Senhor há de fazer. E se não o fizer, nós ainda assim permaneceremos Te louvando, Te buscando, Jesus, acreditando, firmes na Tua palavra, Jesus. Então, Senhor, derrama sobre nós mais do Teu Espírito, Senhor, derrama sobre nós mais da Tua presença, Senhor, para que nós possamos passar por mais esse momento, por mais essa situação e podemos glorificar o Teu nome, Jesus. É por isso que eu oro e Te agradeço, Jesus. Amém. Amém.